Olá, abençoados! Graça e paz, aqui quem está falando é o André Pimentel. Eu acredito que todos vocês já me conhecem, mas quem não me conhece, nós somos da Graça Pura. E você me pergunta, o que é a Graça Pura? A Graça Pura é um veículo pelo qual nós estamos sempre trazendo mensagens do Evangelho do Reino. E é o Evangelho do Reino. O Evangelho do Reino foi dado ao apóstolo Paulo após a morte e ressurreição de Cristo. Lembrando que o apóstolo Paulo foi ao terceiro céu e recebeu das mãos do Senhor o Evangelho do Reino. E está lá descrito de Romanos a Hebreus. Então, abençoado, o motivo desse vídeo é muito simples. Nós estamos lançando o livro, conforme vocês viram aí na abertura, o livro sobre as respostas em graça. Eu vou colocar aí para os abençoados. Esse livro, ele reúne, são 25 anos. Dentro desses 25 anos, reunimos aí várias perguntas que foram minhas, que é de muita gente, principalmente os abençoados que estão chegando hoje, que são novos na graça. Então, eu trouxe esses 25 anos de experiência em graça, relatado em respostas aí para os abençoados. Bom, quem quiser adquirir esse livro, é só me contactar no WhatsApp, que é o 21989874668. Não perca tempo, abençoado. Adquira hoje mesmo essa preciosidade que Deus está colocando em nossas mãos. Bom, então agora sim eu vou falar o motivo desse vídeo. Lá no WhatsApp eu tenho muita gente lá, abençoado, tem para quase 1000 pessoas lá, 1000 abençoados que sempre estão em contato comigo, sempre estão me perguntando alguma coisa, e eu vou trazer nesses vídeos, né, que serão vários vídeos, as principais perguntas que eu acho interessante para todos. Então, eu quero começar aqui com um abençoado que hoje mesmo me procurou, e ele fez essa pergunta, olha aí. André, quem é o Deus deste século? Abençoados, primeiro, para responder essa pergunta, temos que ir ao texto. O texto nos fala que existiu, quando Paulo escreveu aos Coríntios, e a gente vai trazer o contexto desse entendimento, porque em graça nós somos elegantes e trazemos também um contexto, vamos entender quem é o Deus desse século, a qual Paulo se refere. Ali diz assim, 2 Coríntios capítulo 4, versículo 4 diz: nos quais o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. A resposta é bem simples, tá? Mas antes nós temos que buscar o contexto para a gente entender por que Paulo estava escrevendo isso. Então vamos lá em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 1, que diz: por isso, tendo este ministério, segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos. Então Paulo já começa a nos mostrar, logo no versículo 1, que poderia haver algo que desfalecesse. Esse é o corte. Esse é o principal corte dessa pergunta que o abençoado fez. Em graça podemos desfalecer. Foi por isso que Paulo escreveu isso aí. Então, no versículo 2, que não deu aí, eu vou colocar mais embaixo, diz assim, olha: antes rejeitamos as coisas que por vergonha se ocultam, não andando com astúcia nem falsificando a palavra de Deus. E não é o nosso caso, porque nós pregamos a verdade pela verdade. E assim nós cremos desta maneira. E assim nos recomendamos a consciência de todo homem na presença de Deus, pela manifestação da verdade. E no verso 3 diz o seguinte: mas se ainda o nosso evangelho está encoberto, para os que se perdem está encoberto. Então Paulo está falando aqui que o nosso evangelho, aquilo que nós falamos, ele se encontra encoberto. E pelo que está encoberto? Como você não enxerga o Evangelho da Graça? Por conta da carne. A carne é o principal meio pelo qual, em graça, podemos desfalecer. É por isso que Paulo fala: mantém firme a vossa confissão, seja sobretudo edificado, arraigados, criem raízes, porque a carne, ela é o nosso maior opositor. A carne é o que descreve 2 Coríntios capítulo 4, versículo 4. E depois Paulo fala aqui, olha: nos quais o Deus desse século. Quem é o Deus desse século? Abençoado, o Deus deste século é tudo aquilo que se opõe à graça. E aonde nós encontramos os templos dos deuses ou do Deus deste século? No sistema religioso. Mas por que, André? Porque lá eles estão na lei. Abençoados, a lei foi feita num tempo onde o espírito dos filhos de Deus estavam mortos.
E a carne era o único meio pelo qual eles poderiam servir a Deus. É por isso que Deus mandou a lei para a carne: não faça, não digas, não comas, não andas, enfim, tudo relacionado à carne. Quando você vai para o sistema religioso, você conhece o Deus desse século. E aí, quando você fica muitos anos, conforme muitos abençoados, o que acaba acontecendo? A gente fica com o Deus desse século elevado a uma potência muito grande. E esse também é o corte. E lá no final de Coríntios, precisamente no verso 16 do capítulo 4 de 2 Coríntios, estamos tratando de 2 Coríntios, diz lá o seguinte, olha: por isso não desfalecemos. Novamente Paulo toca nessa palavra, desfalecer, porque há possibilidade de desfalecer. Aí ele dá uma dica, uma dica e um conselho precioso. Não digo nem Paulo, né? Porque foi Cristo mesmo que inspirou Paulo a escrever isso aí para nosso entendimento, né? Revelado para o nosso entendimento. E diz aí: mas ainda que o nosso homem exterior, o que é o exterior? É a carne, se corrompa, porque ela vai se corromper, o interior, o que está por dentro, o grande tesouro que está por dentro do vaso de barro, contudo se renova de dia em dia, principalmente ou unicamente quando você se põe a escutar o Evangelho da Graça, quando você pega textos como este e começa a tentar entender, a tentar a revelação destes versos. Então, quando você tenta isso, quando você vai buscar dentro da palavra, o Senhor te alimenta, o Senhor te revela. Quando nós estamos ministrando graça, o Senhor te revela. E no verso 17 diz: porque a nossa, aí Paulo fala, olha, tudo que nós passamos na carne, no Deus deste século, é leve e momentânea. Produz para nós um peso eterno de glória. Por que Paulo fala isso? Um peso de glória muito excelente. Porque tudo que nós estamos passando aqui, abençoado, é um aprendizado. Você sabia que até mesmo aquilo que você passa na carne, isso de alguma forma contribuirá para o seu bem? É por isso que Romanos diz que todas as coisas cooperam para o bem, Romanos capítulo 8, né, se não me engano, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados a Deus pelo seu decreto. Então, abençoado, e finalizando aqui, no verso 18, diz o seguinte: não atentando nós nas coisas que se veem. Então Paulo fala, olha, não se apeguem, não se atentem, não deixem que aquilo que o seu homem exterior produza, porque, abençoado, uma hora ou outra, ele vai se corromper. O Adão vai se corromper, a carne vai se corromper, o Deus deste século vai se corromper. Mas nós não devemos nos atentar ou ficar ligado nestas coisas, ou seja, nos erros. Vamos aprender, porque isto vai colaborar conosco de alguma forma ou de outra. Mas nas que se não veem. E o que é que você não vê? Que você está perfeito, que você é um santo, que você está justificado, que você vive no mundo sem pecado, vive no reino de Deus. É isso que você tem que se atentar. Porque eu costumo dizer que o Evangelho da Graça, ele é usado nos momentos da debilidade da carne. Porque quando está tudo bem, abençoado. Mas quando caímos em debilidade, e aí é que entra o perigo de desfalecer, nós não devemos atentar para estas coisas, e sim crescer nelas, entendendo, separando o que é carne e o que é espírito, entendendo com a mente de Cristo, dizendo, poxa, se eu errei aqui, eu vou pagar. De alguma forma ou de outra, eu vou pagar. Opa, me perdoe aí, tal, mau jeito e tal. É assim que nós devemos nos comportar diante das situações desta vida. E devemos fitar os nossos olhos no Espírito abençoado, nas coisas que não se vê. Porque as que se veem passam, Paulo está falando aí, são temporais. E as que se não veem são eternas. Então, esse é o grande corte. É por isso que, respondendo a pergunta do abençoado aqui, né, quem é o Deus desse século, é a carne. E nela nós aprendemos que podemos sim desfalecer. Esse é o grande corte. E nós temos que atentar para as coisas que não se veem, onde habita o homem interior, que se renova, olha aí.
Então, você atentando para o homem interior, está renovando e não está caindo no Deus deste século. Aprendemos também que o templo do Deus desse século é as religiões, as suas igrejas e as suas leis, porque não sabem dividir graça de lei. Então, abençoado, eu vou ficando por aqui. Vou estar com vocês em outros vídeos aí, a gente se encontra, tá bom? O mais importante é que você seja esclarecido das coisas do reino de Deus. Graça e paz.